Senhoras e senhores, professoras, professores, eu agradeço a possibilidade de estar aqui presente, que foi o convite do Dr. Cláudio Pereira, que me convidou, e agradeço de ter a oportunidade de estar aqui com vocês para apresentar algumas ideias ou alguma conversa a respeito sobre os povos indígenas isolados. Eu, quando estava, antes de estar na presidência da FUNAI, onde encaminhamos as questões das terras indígenas, eu me debrucei muito durante toda a minha vida sobre a questão dos povos isolados. Nada na legislação falava sobre eles, ou protegia eles de alguma forma especial. E dedicando, estudando sobre eles, é que eu pude então concluir e fazer, na época, criei o Departamento de Índios Isolados e mudamos então uma política nacional que vinha desde o tempo de Rondon. E essa política nacional que eu estou me referindo era a política de contato. O Estado brasileiro, a sua política, a ação do Estado era sempre de ir atrás dos povos isolados, e a ideia não era uma ideia ruim, a ideia era uma ideia muito rondoniana, muito Augusto Conte, dos índios, bom selvagem, aquela coisa, de trazer os povos indígenas ao meio civilizado para usufruírem das benesses da civilização ocidental. Bem, nós sabemos que nada disso ocorreu. Nós sabemos que os contatos ao longo de toda a nossa história terminaram em dramas que culminaram com a morte de povos indígenas. Quando não foi o desaparecimento total, foi quase isso. Quando se fazia contato com o povo indígena e só morria a metade, era bom, etc., só morria a metade. Quer dizer, uma barbaridade. Tudo isso dentro desta ideia de fazer contato, como se levássemos a eles coisas boas, uma civilização superior na qual eles pudessem viver com dignidade, com respeito. Nós vemos que nada disso aconteceu ao longo da história. Eu não quero me prolongar muito, não me alongar demais, mas dizer o seguinte, que desde então, desde os primórdios do nosso contato aqui, e posteriormente, mais tarde, quando somos um país com universidades, academias, etc., nós nos dedicamos profundamente às questões que envolvem a linguística. Todos de várias universidades acham interessantíssimo os povos isolados, aprender a língua, etc., etc., né? Outros a estudo do seu universo mítico, etc. Outros sobre a história que ele possa ter tido. Enfim, esses aspectos nos quais a Academia Brasileira se dedicou ao longo desde a sua criação até hoje, e produziu um cabedal muito grande de obras fantásticas, de documentos que informaram sobre essas etnias, seu universo mítico, desde a sua criação até hoje, e produziu um cabedal muito grande de obras fantásticas, de documentos que informaram sobre essas etnias, seu universo mítico, o que pôde ser trazido da sua história. Enfim, fizeram um excelente trabalho sobre isso. Mas há um aspecto que eu acho que foi deixado de lado
E eu não sei nem como classificar esse aspecto. Eu passei a minha vida junto com eles. A minha vida, em grande parte, foi dedicada aos povos isolados, principalmente eles. E o que eu sinto hoje, depois de tantos anos, né, quase meio século de vida envolvido nisso, o que eu sinto falta, e me perdoe se eu estiver errado, os senhores são os acadêmicos que sabem das coisas. Eu sou um sertanista, um capataz melhorado que tento fazer no campo aquilo que é melhor, que eu entendi ser melhor para eles. O que eu quero dizer com tudo isso é que o nosso olhar tem sido técnico, linguístico. Sempre esse técnico envolvia linguística e envolvia outros campos de estudos, etc., não só linguística. A história, os atritos que tiveram ao longo da sua existência, etc. Há muitos estudos a respeito. Mas o que eu sempre falta é de um olhar mais humanístico sobre eles. Por exemplo, eu acho fantástico o fato de termos, ainda aqui dentro do Brasil, povos que aí estão vivos e representam um momento na nossa história que nós deixamos há 10 ou 12 ou 15 mil anos passados. É algo extraordinário o fato de termos vivo, junto conosco, alguém que vive o passado que nós deixamos há 10 ou 12 mil anos passados. Esse é o olhar mais que fala mais humanisticamente. Eu acho que olhar esses povos como entidades ou como homens que pertencem a um mundo que nós estamos destruindo, não preservando, e no qual nós pertencemos, ao qual há 10 mil anos atrás nós pertencemos. Eu acho isso extraordinário. Embora possa parecer muito romântico, não muito científico, nada disso, mas eu acho profundamente humanístico, que nós deveríamos cuidar muito mais desse aspecto, já que cientificamente as academias têm feito um excelente trabalho ao longo da sua existência, sua história. Mas eu acho que agora, nesse momento onde tudo está acontecendo em maior velocidade, onde as transformações sociais, políticas, econômicas e principalmente as informações ambientais, as transformações ambientais estão ocorrendo de forma veloz e deletérias, de modo ruim para a nossa sociedade. Eu penso que um olhar generoso, humanístico, olhar esses povos como nossos irmãos que merecem a nossa consideração, respeito. E eu vou tentar repetir, porque às vezes eu posso me perder nessas considerações. O que eu quero dizer não é só a questão da demarcação das terras. Isso é um direito que eles têm. E isso é intocável, isso é natural que nos debrucemos sobre isso e demarquemos suas terras. É natural que esses povos, ao entrarem em contato conosco, necessitem de saúde, de educação, etc. Mas enquanto não entram em contato conosco, nós temos que respeitar o desejo deles de permanecerem como estão, dentro da sua cultura, dentro das suas tradições. E é esse o aspecto que eu acho importantíssimo, que seria tão importante a academia, as universidades, com o peso que tem dos senhores
capazes de elaborar conceitos fantásticos, lindos, bonitos, humanos. Para despertar o sentimento humano que nós deveríamos ter a esses povos indígenas, que não são nem mais nem menos do que homens como nós somos, que merecem todo o respeito, toda a consideração, porque os mesmos direitos humanos que pesam sobre qualquer civilizado, também eles os têm. Têm esses mesmos direitos. E é sobre isso que eu tomo a liberdade, talvez até um pouco afoito, de pedir aos senhores que se debruçam, que escrevem, tanta coisa bonita, trabalho científico sobre o índio, olhem agora um pouco por esse lado humanístico dessa sociedade de povos isolados que nós desconhecemos. São humanidades desconhecidas em nós.